Para a nossa meditação de hoje, esse 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Interessante que o apóstolo Paulo, ele nos exorta um aspecto da oração, de uma vida de santidade e pureza no Senhor. Essa exortação, né, ao seu filho Timóteo, ela é dada de uma forma muito clara e objetiva. E ele diz, antes de tudo, né? Parece que a gente inverte o processo, né? Antes a gente faz tudo o que a gente pode fazer, a gente pode reclamar, a gente pode falar, a gente pode agir de certa forma, né? E depois a gente ora, né? Mas ele fala ao contrário, antes de você fazer tudo, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas. Não é apenas eu falando assim, antes eu vou exortar você aqui a você orar. Não, mas ele fala assim, ó, antes de tudo, pois exorto que se use essa prática de oração. Oração por quem? Essas súplicas e orações. E percebe que ele vai usar dois adjetivos para falar a mesma coisa. A prática de súplicas, vírgula, orações, intercessões e ações de graça. Ele exorta para o seu filho Timóteo suplicar, orar, interceder. E as intercessões são adjetivos do aspecto da oração, né? E ele fala como fazer isso? Com ações de graças. Interessante que a gente pode, em certo momento e circunstância da nossa vida, nós perdemos essa ação de graça, esse favor, esse desejo de fazer as coisas de forma graciosa diante de Deus também, né? Mas ele vai dizer para quem que nós, ou por quem que nós devemos orar, suplicar, interceder e se chegar diante do trono de Deus. Ele fala por todos os homens, em favor dos reis, das pessoas de autoridade, que foram investidos por autoridades, né? Para que nós venhamos ter vida tranquila, vida mansa, né? É interessante que nesse tempo de tantas incertezas políticas, uma coisa que nós não temos feito é orado tanto pelos políticos, né? Orado pelas pessoas que foram investidas de autoridade. E aqui a exortação é justamente essa. Ore pelas pessoas que têm autoridade. Ore pelas pessoas que foram investidas, porque elas não foram investidas por si mesmo. É Deus que os colocou ali. Mas é interessante que ele fala de uma forma genérica também, né, em favor de todos os homens. Ele diz, olha, ore por todas as pessoas. Ore pelas pessoas que estão à sua volta. É muito comum quando as pessoas chegam diante de Deus e começam a colocar os seus próprios pedidos, os seus próprios desejos, a sua própria forma, de uma forma egocêntrica, né? Pai, dá para mim, Pai, me abençoa, Pai, me guarda, Pai, prospera minha casa, cura minha família, protege meu lar, né? E de forma egoísta e egocêntrica ele pede a si mesmo, e não coloca para abençoar o outro à sua volta. A ação do apóstolo Paulo é trazer para que nós venhamos sim, podemos pedir para nós mesmos, também podemos, mas a oração e a centralidade da oração, ela não pode estar ou ser em nós mesmos, ou para nós mesmos. Orar é interceder, é suplicar, e suplicar também pelos outros, clamar pelos outros. Orar por nós é mais fácil, porque nós sentimos aonde está doendo, né? E aí nós vamos e colocamos esses pedidos ao Senhor e diante de Deus. Mas orar pelo outro é ter compaixão, é agir com paixão, com amor extremo, né? E compaixão é essa ação, a ação com esse amor extremo, o amor elevado, né? Que nos leva a buscar a sua presença, a clamar a presença do Senhor e ouvir a voz do Senhor.
Essa compaixão deve estar moldando o nosso coração para agirmos com esse amor elevado, né? Para que não apenas e entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui é algo importante, porque quando nós oramos pelos outros e esses outros são abençoados, a nossa vida vai ser boa. A prosperidade real não está em eu ser abençoado apenas, mas a prosperidade real está em termos uma nação abençoada. Não adianta eu ser abençoado e meu vizinho não ser. Não adianta eu ter um prato de comida e o meu vizinho não ter um prato de comida. Por quê? Porque assim não será uma prosperidade, porque a minha prosperidade será passageira. Só seremos uma nação forte e estabelecida se toda a nação, se o grande público dessa nação for abençoado. Só terei a prosperidade se não apenas eu ser próspero, ter dinheiro para comprar comida ou coisas semelhantes. E toda a nação tem que ter essa prosperidade, porque somente assim nós teremos uma realidade de prosperidade de forma sustentável. E aqui justamente ele está dizendo isso. Ore por todos. Ore, inclusive, pelos aqueles que foram investidos de autoridade, porque esses que foram investidos de autoridade, uma vez abençoados, nós todos vamos ter uma vida tranquila e mansa, o que ele fala no final do versículo 2. Vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Mas percebe que não é para ter um espírito elevado, ter um peito estufado, dizer eu sou grande, eu sou poderoso, eu fiz orações, Deus abençoou porque eu orei, porque eu clamei, porque eu fiz. Não, ele diz, com toda a piedade. Mesmo assim, o coração piedoso não deve se apartar. Mesmo assim, quando eu digo que quando esse é abençoado, quando esse recebe o favor de Deus, ele tem que continuar com toda a piedade, com todo o respeito. Respeito por quem? Pelas pessoas à volta. Respeito por aqueles que estão ali, por esses que foram investidos de autoridade, por todos os homens, por esses reis, né, por essas pessoas que Deus colocou ali, não se sentindo maior do que outros. Interessante quando o apóstolo Paulo fala que nós não devemos ter pensar que nós somos maior que o outro, né? Pelo contrário, sermos iguais. Nós somos iguais diante de Deus. Nós não temos uma oração mais forte ou mais fraca do que o A, B, C ou D daquela igreja ou daquela outra, né? Não de forma nenhuma. As nossas orações são iguais diante de Deus. O que vai ter diferença é o nosso comprometimento com Ele, com o Deus Todo-Poderoso. E ele vai dizer, versículo 3, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Essa ação de piedade, essa ação de respeito, essa ação de intercessão, essa ação de invocação ao Senhor, essa ação de clamar por todos, suplicar com essas ações de graças, isso é bom, e não é só bom, mas aceitável diante de Deus. Se tem coisas que é aceitável, tem coisas que não é aceitável. Se tem coisas que é boa, tem coisas também que não é boa. E isso deve estar, o nosso coração se apartar. Se nós invertermos o processo, ele diz oração. Então não ore, não clame, não se importe com o próximo. Isso não é aceitável diante de Deus. Não ore por todos os homens, isso não é aceitável. Não ore pelos reis, isso também não é aceitável. Não ore para aquelas pessoas que foram investidas de autoridade, isso não é aceitável. Percebe que a ação da bondade do Senhor, nosso Deus, traz aqui um favor a toda a comunidade. Não apenas a mim, mas a todos. E ele diz, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual... versículo 4, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, diz o versículo 5. Olha que interessante, a ação do favor do Senhor vem a nosso respeito para moldar o nosso coração, a termos compaixão, a orarmos, a interceder, a clamar, né? Hoje tem se falado muito em meditação, né? Nas empresas, muito de meditação, em meditar, em buscar essa meditação.
Agora, também aqui ele diz, ore, invoque ao Senhor, clame ao Senhor, não por si próprio apenas, mas pelos outros, as pessoas à volta, isso é aceitável. Mas para quê? Para um propósito, para que essas pessoas vejam o poder de Deus, vejam o Deus maravilhoso que Ele é e salve essas pessoas, para que as nossas orações sirvam para um efeito abençoador na vida das pessoas à nossa volta. E aí sim, essa bênção irá mostrar o Deus trino, criador, que salva as pessoas, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Que esse Deus mediador seja a nossa fonte de inspiração, de doar-se, né? Ele foi o grande doador. Esse Jesus Cristo desceu do céu para vir morar aqui na terra, né? Nós comemoramos a Páscoa há pouco, né? Domingo passado. E olha que interessante, esse que doou a sua vida, pagou alto preço, para que eu e você pudéssemos ser para que eu e você pudéssemos aprender o que é dar, o que é colocar diante do Senhor, o que é buscar a esse Deus Todo-Poderoso que salva e que cura cada um de nós. Eu quero convidar você para nós orarmos mais uma vez, quero aqui orar pedindo a Deus por as nossas autoridades nesse momento. Vamos orar. Ó Deus, Pai eterno, venho aqui diante do Senhor com os meus irmãos, pedir ao Deus que o Senhor venha guardar aqueles que foram investidos de autoridade. Ó Deus, Pai querido, guarda, ó Pai, cada prefeito, cada vereador, cada governador, cada senador, ó Pai, cada deputado estadual, federal, ó Deus, o nosso presidente, ó Pai querido, o Senhor, ó Pai, é o Deus que pode fazer grandes milagres e que usa, ó Deus, até mesmo as autoridades constituídas não pelas pessoas, mas por Ti mesmo, ó Pai, porque o Senhor é quem institui as autoridades. Ó Deus, guarda, ó Pai, esses para que esses sejam sábios, tenham sabedoria no seu coração, tenham prontidão na sua vida e na sua caminhada. Ó Deus eterno, que o Senhor mesmo venha guardar e fortalecer as nossas vidas para que possamos ser, ó Pai, esse instrumento de bênção à nossa volta. Não permita, ó Pai, que nós venhamos ficar parados em nós mesmos, mas que a nossa vida seja uma vida de transformação, de buscar, de clamar pelas pessoas à nossa volta. Ó Deus, também temos tantas pessoas necessitadas, passando por problemas familiares, problemas conjugais, problemas, ó Pai, de saúde, falta de emprego, Deus, falta de alimento na mesa, Deus. Pai querido, eu venho rogar a Tua graça sobre a vida desses, aqueles, ó Deus, que estão com os parentes na UTI, em tratamento, ó Pai, pelo Covid. Ó Deus, Pai querido, renova, ó Pai, a fé, o amor e a esperança no coração de cada um. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Deus. Amém.